E eu aprendi de Deus vivendo na prática. Então, quando alguém pergunta para mim alguma coisa e diz assim, mas irmã, realmente pode acontecer isso? Eu digo assim, não acontece se você quiser. Tá? Porque Deus pode fazer. E essa noite ele está aqui, ele pode fazer. Eu gostaria de, antes de começar, solicitar à igreja, né, o povo que está aqui, que se alguém tiver alguma dúvida em especial, para a gente não tumultue, né, Fernando? Mas um pouco polêmico. Então, vocês, eu creio que a irmã Regina ou a irmã Milana pode conseguir para vocês aí um pedacinho de papel. Vocês escrevam as dúvidas, aquilo que vocês querem saber. Por favor, não se dê o pergaminho, porque senão nós não vamos sair daqui. E aí, nós vamos estar na medida do possível respondendo as perguntas de acordo com aquilo que nós preparamos e vamos estar fazendo um esforço para estar respondendo. Se não for possível, vai ficar por próximo, que a irmã não vai marcar em nome de Jesus. Eu estou brincando, né? E eu quero entrar nesse estudo de hoje dizendo o seguinte. Quando eu me deparei com esse livro, eu perguntei para o Senhor uma única coisa, pastor. Eu perguntei para o Senhor assim, romance e fidelidade à maneira de Deus, como que é isso? Como que pode acontecer isso? Né? Uma vez que nós sabemos que, até principalmente nós cristãos, né, os pentecostais, tudo que se refere à intimidade conjugal é polêmica. Eu hoje estava conversando com uma determinada pessoa no supermercado e disse assim, a Bíblia é bem certa, a palavra é bem certa, quando diz que os filhos da tratam mais prudente que os da luz. Eu ouvi um relato de uma psicóloga, uma terapeuta familiar, e ela dizendo, né, coisas que muitos cristãos, ela como mulher secular, né, profissional na área, ela recomendando para a pessoa que não tem vínculo nenhum com nenhuma instituição religiosa, ela recomendando atitudes que muitos cristãos questionam se pode ou não pode fazer. Então eu vi que, na verdade, o povo, nós somos cristãos, nós temos, de fato, muita polêmica, é um tabu tremendo falar, quando fala assim, se você tivesse, principalmente quando você está pregando, quando se fala de família, a gente bota uma bola por cima, né? Aquele tema centralizado e, na verdade, não adentramos, temos medo de falar das coisas na íntegra, como ela realmente é. Essa é a verdade. Só que Deus tem tido compaixão e misericórdia da minha vida e ele me deixava um pouco de pau. Porque para você falar acerca daquilo que o Senhor quer que as pessoas tenham consciência, né, irmão? A gente precisa ter um pouco de pau, para que eles venham realmente entender qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. Eu estava ali sentada e meditando, refletindo nesse trabalho, o Senhor me fazia lembrar de uma história que eu ouvi. Aliás, que eu li. Um certo homem possuía muita riqueza. Era muito rico. E ele converteu as suas riquezas tudo em barras de ouro. E enterrou. Vivia uma vida miserável, mas ocultamente se alegrava, porque ele tinha uma riqueza guardada. Um dia, alguém descobriu que ele tinha uma riqueza. E diz-se que a história conta desse homem que ele o ladrão foi até onde ele tinha enterrado o seu tesouro e roubou o seu tesouro. E quando ele foi buscar, foi mais uma vez, como era peculiar para ele, todo dia ir lá e olhar, né, onde ele tinha guardado o tesouro dele, ele descobre que havia sido roubado e ele vive agora, de fato, uma vida miserável. Ele tinha um tesouro e não usufruiu.
E agora ele não iria usufruir de fato, porque ele já não tinha mais Jesus. E eu fiquei observando isso, perguntando para Deus o que é que o Senhor, na verdade, quer dizer para nós que estamos aqui com essa história. E você fica aqui para contar historinha? Não. É porque a vida conjugal, a família, é o maior patrimônio que Deus plantou na terra e concedeu ao ser humano. É o maior patrimônio. Mas muitos, como aquele velho avarento, né? Aquele homem avarento, estão enterrando e não usufruindo daquilo que é de direito usufruir. E quando a gente fala de um tema como esse, é polêmico, porque cada um tem uma experiência numa área, mas nós olhamos para essa palavra e vemos uma verdade revelada. Eu não sei, eu vou perguntar assim. Irmã, está escrito aí? Até hoje para mim estava. Mas essa manhã eu tenho abrido o tema para mim, porque eu pesquisei, eu vi, eu escrevi, fiz um monte de coisa. Mas a revelação da palavra veio de ontem para hoje. E se você observar essa história dessa mulher, ela era uma mulher rica. Ela possuía tudo. Mas ela não tinha filho. Mas um dia ela conhece o profeta. E ela observa que aquele profeta era um homem de Deus. E quando ela observa isso, ela resolve, com um acordo com o seu marido, ela resolve construir para ele um quarto. E o que me chamou a atenção foi que a Bíblia nos deixa especificado para nós nada que de fato não tenha algum interesse para nós. E essa explicação que eu encontrei foi que ela fez um quarto, e nesse quarto ela colocou uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lâmpada. Essa Bíblia está mais ensinada, está mais clara a linguagem, porque a Bíblia de Jerusalém ela tem a linguagem mais clara. Mas, porém, me chamou muita atenção isso. Ela fez para ele uma cama, ela fez para ele, colocou para ele ali uma mesa, ela colocou para ele uma cadeira, ela colocou para ele uma lâmpada e preparou aquele quarto para aquele homem como profeta. E o interessante é que esse quarto estava, na verdade, nas proximidades, não estava vindo da casa dela, mas estava vindo da propriedade que pertencia a ela e ao marido. E aí você pode questionar, mas o que isso ainda significa? Eu entendi que para se conservar não só o romance, como também a fidelidade na vida de um casal, é preciso levar para dentro da nossa intimidade familiar alguns utensílios que vão fazer a diferença na nossa vida. Essa é a chave, na verdade, é o segredo. É o verdadeiro segredo que vai conservar. Sabe por quê? Porque eu observo as pessoas, quando estão se conhecendo, elas são muito românticas, né? Tem algumas mulheres que são escritoras, né? Escrevem cartinhas, escrevem poesias, que são tão apaixonadas, que são de uma sensibilidade tremenda, né, pastor? Mas tem alguns homens que também são sensíveis, que também escrevem muitas coisas, oferecem, no meio evangélico, oferecem louvores. Eu quero oferecer para mim, a mulher com sorriso batendo palma, né? Amor. E dão presentes, dão bombons, dão flores,
arroz de feijão não tem que ser, o negócio tem que impressionar, né? E eu fico observando que esse investimento as pessoas fazem antes de casar, depois que casa, acaba. Estou mentindo? Passou a lua de mel, o negócio vira fel. Porque aquele que era doce, meigo, dava elogio, era voluntário, dava presente. No primeiro ano de casar, ele quer o aniversário dela, alguns, né? Quer o aniversário dela. Outros, no segundo ano de casado, o que ele pedia, por favor, o que ele dizia de obrigado, o que ele fazia de gentileza, ele deixa tudo. E ela idem. Porque o negócio já passou, já casou mesmo. Às vezes, né, hoje a gente, a nossa época, o nosso tempo é muito rápido e tudo, às vezes com 2 anos de casado, 1 ano, 2, alguns já estão no primeiro filho, e aí já casou, já tem filho, aquela mulher tão preocupada com a sua aparência, com a sua roupa, com o seu corpo. Já casou, já convidou a importância mais, precisa. Não é verdade? E eu louvo a Deus pela vida das minhas irmãs, que agora eu não fizeram, né? Vai colocar um profetinho. Que desde que eu conheço ela, eu acho muito chique. Porque todos sempre, né? Sempre vi da mesma forma. Muito chique, elegante, sabe? Eu não consigo, eu sou uma pessoa meio arcaica, né? Eu tenho mais liberdade para usar o saltinho baixinho. Eu vejo ela, tá muito esquisito, agora. É uma obra de arte o negócio dele, sabe? Eu acho que não vou valorizar. Meu Deus do céu, que absurdo esse negócio, sabe? É lindo. Só que você observa que ao longo do tempo, isso vai se perdendo. Se perde gentileza, se perde no trato mútuo, concernente ao respeito, à consideração, se perde na verdade, na submissão, na voluntariedade, se perde na generosidade, porque muitos que no início estavam dispostos a dar tudo de si, depois que casou, dá o que pode, e o resto fica devendo, pendura na conta. Só que o tempo passa, né? O tempo passa, o romance foi embora, e às vezes, como já foi dito aqui, em Satanás ele é astuto, e ele vai tentar não somente primariamente destruir a família. Ele não chega de um golpe só destrói a família, mas ele vai desintegrar a família. E como que é isso? Esse desintegrar da família, na verdade, significa dizer que ele vai trabalhar ocultamente, gradativamente, para desmanchar. E desmanchar de tal forma que não haja mais poder. Quantos não conhecem? Famílias que estão desmanchadas a tal ponto de não terem poder. Mas Deus, que é sábio e é especialista em reconstruir coisas que já não tem mais nenhum sentido, que já se acabou, ele deixou para nós nessa palavra uma lição. Porque eu aprendi de Deus ao preparar esse estudo, que na verdade existe um segredo para que a nossa família não se desintegre e para que o adversário não destrua a nossa intimidade conjugal. E o primeiro segredo está aqui nessa cama. Porque cama fala de descanso. E quando eu falo de descanso, eu falo, na verdade, de algo que vai originar o descanso. Porque quando você deita na cama, você entra num processo de descanso. E nesse descanso, eu descobri que, na verdade, a Bíblia deixa para nós relatar. Porque nos tempos antigos, as cidades que eram valorizadas eram cidades que tinham fontes. Era onde os viajantes
negócio que não tinha, era arcaico mesmo, era cavalo, em buraco, cabelo da água, era uma coisa assim tremenda. Eu vinha do quintal para dentro de casa. No quintal tinha um poço. Quando eu entrava dentro da casa, tinha outro poço. Mas quando eu entrava dentro do meu quarto, tinha um outro poço. Mas é interessante que o poço que estava dentro do meu quarto, as mulheres que cozinham, né? Fazem bolo, né? Aquelas coisas que cobrem o bolo, aquela redinha. É de plástico, mas forma um pouquinho assim que isso estava por cima desse poço. Era uma redinha. E era tão fininha que não passava nada, nem mosquito. E eu olhava assim, e eu confesso, durante esses anos todos, eu não conseguia entender o que vinha a ser o significado desse sonho. Mas quando eu estava preparando essa palavra, eu descobri. Porque, na verdade, o descanso ou a segurança na vida de um casal, ela possui 3 fontes. A primeira fonte, na verdade, ela se manifesta como a primeira fase do nosso casamento. E essa primeira fase, ela pode ser descrita como sendo o jardim do prazer do casal. Por quê? Porque o primeiro casal que foi colocado no jardim do Éden, chamado Adão e Eva, a Bíblia diz que eles foram colocados ali e eles tinham usufruído de tudo, menos de uma única árvore que para eles seria nocivo completamente destrutivo e iria atrapalhar a comunhão deles com Deus. E eu fiquei observando que esse jardim, ali, chamado Jardim do Éden, o primeiro invasor que houve nesse jardim foi uma serpente. E essa serpente, ela simplesmente atingiu de forma mortal a vida desse casal, porque eles foram expulsos dali e eles simplesmente perderam todas as suas regalias e passaram agora a ter que lavrar a terra e, com muita dor e dificuldade, passaram agora a administrar a sua família. Aí você pode perguntar assim, não, mas o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que Paulo, quando ele se converteu, a Bíblia diz assim que quando ele recuperou a visão, caíram dos olhos dele como que escamas. Na verdade? Caíram como que escamas. Você vai no livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, aí diz assim: como um homem calcula na sua mente, ele é. Se caíram dos olhos dele, como escama, eu aprendi com o pastor Joel, da seguinte maneira, que na verdade, quando um homem gratifica a sua mente com aquilo que ele viu, ele leva para o seu coração. Depois que ele trouxe o seu coração, aí, meu filho, só a consumação de fato. Que aí nem Deus entra na causa, porque já entrou no coração. E eu observei, fazendo agora esse paralelo, por quê? Porque, de fato, a serpente que entrou no jardim, ela entrou, na verdade, no sentido figurado, no pensamento de um casal e dividiu uma família. Por quê? Porque eram ambos como se fossem um. Mas na primeira oportunidade, a serpente chamou a atenção de Eva e ela se separou do seu cônjuge. E aí eu aprendo o quê? Que as mentes foram separadas. Agora cada um tinha um objetivo. Ele estava lá sentado, observando a natureza, os animais, a beleza. O olhar dele estava voltado, né, para aquilo que estava diante dos olhos dele. E ela estava buscando para si algum tipo de compensação. Daí eu entendo que esse foi o primeiro invasor
foi o diabo. Carregou ele. Houve uma briga. Foi o diabo que entrou no meio de nós e fez nós brigarmos. Rapaz, agora não tem mais concordância na minha casa. Não tem que é o diabo que está operando. Só que o Senhor trouxe ao meu coração que tipos de raposas estão se manifestando no nosso meio, dentro da nossa família. A omissão, a superficialidade, a falta de caráter, o descontrole da língua, complexos, diversos, né? Tanto de intensidade quanto de revisão, decepção, são raposas, destroem a união mais perfeita, o casal mais lindo. Esses tipos de raposa destroem, separam, colocam um lado, do outro. E vou te dizer uma coisa honestamente: trabalha construindo de tal forma a ponto de nós nem conseguimos mais. Mas acontece que a Bíblia também nos deixa que há raposinhas. Vamos esquecer de Jesus? Que raposinhas são essas? Aí você fala comigo assim, me lembrou, né? Que as raposinhas, na verdade, são coisas mínimas. São mínimas coisas. Coisas pequenas. Porque a raposinha não é notória. Elas entravam na vinha e para encontrá-la, eu ouvi uma certa vez alguém dizendo que para encontrar uma raposinha, uma lavoura de uvas, tinha que se procurar à noite com uma tocha acesa, porque elas se ocultavam por meio da lavoura. Não se encontrava ela de dia, porque por ela ser pequena e se confundia com a terra, então ela facilmente se escondia. Mas à noite, com uma tocha acesa, o dono da vinha conseguia encontrar a raposa. Por quê? Porque quando as raposas elas ficavam mais amostras, as raposinhas, não eram vistas, mas faziam uma devastação por debaixo dos panos, como diz o outro, né? Na moita. E eu falei com Deus e questionei assim, o que viria ser nos nossos dias? Raposinha. Na verdade, as raposinhas manifestam no nosso meio como vícios habituais. Aí alguém diz assim, mas nós somos cristãos. Nós não temos, já fomos libertos do cigarro, já fomos libertos do mundo, já fomos libertos da promiscuidade, da prostituição. Hoje, nós somos libertos, glória a Deus. Mas eu diria que Deus tem me dado uma oportunidade ímpar de estar lidando com pessoas. E eu vou te dizer uma coisa. Você encontra muitos crentes, muitas pessoas de bem, aparentemente são ótimas, bom caráter, boa índole, mas que estão debaixo de princípios viciosos, a quais superioridade, soberba, apego, arrogância, vulgaridade, falsidade, vaidade e mentira. Tudo isso entra dentro do casamento. Quer que eu te prove? Quem nunca falou uma mentira aqui, colocou no braçadinho na porta e escondeu o microfone no guarda-roupa? Hã? Quem nunca comprou alguma coisa de um preço na porta e escondeu dentro do guarda-roupa? Porque não queria que o esposo soubesse. Mas eu não sei se sobra, né? É mentira. Não, mas eu não falei mentira. Alcança. Uma grande mentira e depois Isaac rebelde. E veio mentir quase que espera toda a geração de Jesus por causa da mentira. Aparentemente, por causa do amor. Mentira branca. Por causa do amor. Aí, por causa do amor, eles fazem toda a geração a perder. Por quê? Olha só, aí eu tenho claro que Deus vão operar aí, não tem nem que dar. Não é verdade?
nós, mulheres, nós compramos alguma coisinha, escondidinha, mas levamos bem na casa. Depois o esposo dele, está ali tudo bem, ele até gosta depois. Ele gosta. Não, o problema é que gosta, mas se for, vou te falar uma coisa, se for sair do bolso dele, ele vai gostar. Principalmente se ele não souber, eu estou falando por experiência própria. A questão do casal também, até tentar fugir como se fosse isso, pela presença de todo o casal, e até mesmo o nome de Deus. Era uma mentira, mentira, mentira. Não existe isso, mentira, mentira. Mentira, mentira. É acreditar, mas é mentira. Mentira não pode ser Deus. Bom, aí a mulher dá na conta, né? No pensamento. O homem, eu tenho experiência com pessoas nessa área, homens que dizem, né? Uma coisa de presente, vá, companheira, ó, que coisa linda, né? Mentem. Ganhou X. Tem coisa que nem pergunta, né? Mas algumas perguntas. Quanto você ganhou? Ele trabalhou o mês todinho, fez um monte de hora extra, mas ele dá um valor só que na conta cheia. Porque se ela souber, se ela souber, ela me arranca até a pele. Né? São mentiras. É verdade. Com certeza. Mentira. O filho apronta na escola, a mãe não vai lá e resolve tudo. O pai só vai saber que o filho está perto do filho na escola, o dia que recebe em casa, o filho saber que pode reprovar. O filho reprovou. Como assim reprovou? Mas ele falou que você está bom, está resolvendo um pouco da mão. Não, é porque você ia assim, né, na escola, o menino, né? Aí vai lá e você se encontra na porta. Está tudo destruído, o mundo tentando matar o outro. Agora você parar. Aí vamos fazer um debate em conta do mentira! Mentira! Brancas ou não, para pacificar ou não, eu vou te dizer uma coisa. Se o seu cônjuge não aceita determinada coisa, aquilo que não foi resolvido em concordância mútua, não faça. Dá problema. O inimigo entra. E ele faz uma raiva, e é uma simples coisa, são mentiras que não tem grande. Quem vai imaginar que uma mentira de uma mãe protegendo o filho vai causar problema? Mas eu já vi família inteira ser destruída porque a mãe dava cobertura para o filho delinquente, sabe? E o pai, quando foi saber, a polícia chega na porta e fala: olha aí, como é que fica a situação? Né? Às vezes o
ficava de mão dada, de beijinho e abraço, tratando de amor e amorosa. Na moita, a vinha está cheia de raposinha. Só Deus, para mandar fogo e destruir essas malvadas, sabe? Para que o povo de Deus possa ser glorioso. Pode falar para mim, está colocando cabelo? Então, eu percebo que, na verdade, essa primeira fase, que é o jardim do prazer do casal, ela é muito prejudicada, porque esse prazer fala da sexualidade do casal, traz a comunicação, é o diálogo do casal, é o ato do casal conseguir ter uma identificação, uma comunhão e pequenas coisas podem separar o casal do pai. E nessa primeira fase, eu vou te dizer uma coisa, é preciso fazer aquele pedido que a filha de Caleb fez a ele. Dá-lhe fontes de água, superiores e inferiores. Mas além dessas fontes, existe uma outra fonte que o Senhor quer revelar nos nossos dias, que é a mesma que ele revelou para a mulher samaritana, quando ela estava na beira daquele povo. Ele disse: se tu conhecer quem é que te pede água, vai ter uma fonte dentro de você. E eu percebo que dentro de tudo na nossa vida, a primazia que vai nos livrar de todos os invasores na nossa intimidade é o conhecimento da palavra de Deus. Não adianta saber pregar, não adianta saber falar, não adianta orar, não adianta ir para o monte, não adianta ser santo, não adianta. Apenas o conhecimento da palavra de Deus vai fazer uma lavagem dentro do nosso interior e fazer surgir realmente a única fonte que realmente pode purificar, não só banhar a nossa vida, mas purificar, porque há três sentidos: das fontes superiores e inferiores. Uma terra, naquele tempo, todas as pessoas que possuíam vinhas, que possuíam gado, que possuíam lavouras, eram consideradas pessoas abastadas. Mas as pessoas que possuíam também fontes de água nas suas terras eram pessoas consideradas
O homem e a mulher agora vão ser um. Ambos. Isso significa dizer que ninguém precisa criar um lábio para ser como se fosse um. Na verdade, vão ser dois que vão pensar e agir como se fossem um. Esse é o maior segredo dentro da nossa vida conjugal. Porque essa união, essa unicidade vai trazer para nós descanso, segurança. A mulher vai confiar no seu marido, o marido vai confiar na sua mulher, os filhos vão confiar nos seus pais, o pastor vai confiar nos seus membros, os membros vão confiar no seu pastor. Que maravilha! É uma coisa maravilhosa. E até mesmo no meio secular, o empregado vai confiar no patrão, o patrão confia no empregado. Sabe por quê? Porque aonde há verdadeiramente o conhecimento de Deus, a consciência das próprias responsabilidades. Eu vejo uma reclamação muito comum no meio das famílias, do povo evangélico. Sabe por quê? Nós estamos tão preocupados em ser santos, crentes, que esquecemos que nós somos pessoas comuns, seres humanos. Seres humanos se divertem. Seres humanos possuem carências. Seres humanos precisam de cultivar o afeto. Ninguém se casou ontem, hoje, amanhã ou depois. Ela vai continuar no mesmo clima de casamento. Desde o dia, desde quando começou a mão. Porque as adversidades são muitas. É filhos, é finanças, é temperamento, são dificuldades de é família. Porque muitos, eu estava lendo um dia, e a maior dificuldade que nós temos hoje, que a maioria dos casais que não se casam na atualidade, não são homens e mulheres, são filhos. São homens que não deixam de depender da sua mãe e do seu pai, e mulheres que não conseguem ainda se desprender dos seus pais. Aí travam aquele relacionamento familiar, entre aspas, né? Porque pai se mete, mãe se mete, cunhado se mete, e a irmã se mete, a vizinha se mete, e o primo se mete, todo mundo fica aquela união mesclada. E a verdade da palavra de Deus serão ambos. O filho, o homem e a mulher com casa, ele tem que saber, ele tem que estar consciente que agora ele está se separando. Eu apanhei muito até entender que a minha família era o meu marido e os meus filhos. Por causa disso, muitos conflitos foram gerados. Sabe por quê? Porque eu ainda era filha da mamãe. E o meu marido ainda era filho do papai. E isso gerou muitos conflitos. Mas Deus quer que nós tenhamos segurança. E quando eu olho para essa mulher, ela entendeu isso, mas ela também entendeu que é preciso haver descanso. E quando se fala da mesa, a mesa traz um significado, a mesa nem é convidado, a mesa é um lugar onde as pessoas se reúnem para comungar, para cear, para se alimentar, para se relacionar. Porque quando nós convivemos estranhos na sua mesa, alguém já recebeu a sua fome, alguém pediu comida, o que você faz com ele? Você vai na barriguinha e leva lá no portão. Estou mentindo? E hoje, quando dentro da nossa igreja, ninguém está usando padrão bíblico, não. Estou pegando qualquer um, estou fazendo da maneira que eu quero, e depois por isso está tranquilo, gosta de separação. Mas esse negócio aí, sai da aliança com Deus, aí já era, não tem problema. Com certeza. E eu vou te dizer uma coisa: no tempo bíblico, quando um casal, quando uma família, primeiro que os pais que elaboravam, né? Vamos dizer assim, escolhiam. E eu percebi por que eles escolhiam. Sabe por que eles escolhiam? Porque eles analisavam o perfil da moça.
vai na casa dela de manhã, na segunda-feira, bem cedinho. Sabe por quê? Porque se ela estiver em casa dormindo até 10 horas, corre.